Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Mais um dia juntinho, louvando, agradecendo a Deus por tudo, né? Obrigado, Pai amado, Pai querido, por esse dia maravilhoso. Eu levantei cedinho hoje, fui levar minhas irmãs na rodoviária, ficaram aqui comigo. É muito bom, né? Ficar com os irmãos, com as irmãs da gente. E fiquei assim, aproveitei esse dia com as minhas irmãs. É muito bom. Louvar a Deus enquanto a gente pode estar junto, agradecer a Deus por os momentos tão especiais que Ele prepara para a gente, né? Louvado seja. Amém? É isso aí. O Elcio vai... Eu estava ligado, abaixando o som do meu celular também. Bom dia, Deus abençoe a todos, Pai do Senhor Jesus. Hoje, uma quinta-feira. Hoje é 24 de abril de 2025. Louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas. Graças nós te damos por termos passado um tempo aqui junto com a irmã da Célia, né, minhas cunhadas, e eu agradeço pela visita, porque são irmãos nossos. É gostoso, né, tá junto. Quantos e quantos anos, né, a gente tá junto, né, cada uma mora para um lado, mas de vez em quando a gente se reúne, conversa sobre várias coisas, algumas lembranças, algumas coisas, e é bom. E agora a gente vai orar, né, para que Deus abençoe a viagem, que os motoristas que vêm, os que estão indo, que elas sejam guardadas e protegidas, todos que estavam, né, dentro daquele ônibus, sejam protegidos, guardados, né? Jesus. Nesse momento que nós tiramos todos os dias para fazer uma oração, como se fosse um alimento para a nossa alma, para a nossa vida, nós gostaríamos de orar ao Espírito Santo de Deus para que nos encha do seu Espírito, para que nós possamos compreender a sua palavra, meditar a sua palavra com sabedoria, com ousadia, e só pelo poder do Espírito Santo que nós podemos fazer isso, né? Deixa eu ver quem que entrou aqui, Adelson Alves. Bom dia, Deus Pai do Senhor. abençoe você e sua família. E eu queria propor hoje uma leitura para nós, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos meditar a sua palavra, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, no verso 6, 3 versículos apenas, que é uma parábola bem pequena que Jesus propôs para eles, e Jesus falou assim, ó. Deixa eu Bom dia, Pai do Senhor. Aí. Jesus propôs essa parábola para eles, escrito assim, bom dia, Eva, Deus abençoe. Então está escrito assim, ó. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, e não o achando. Ele disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, pois ela ocupa um lugar ainda na terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa esse ano que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não der, pois a mandarás cortar. Só aqui. Então nós vamos explicar essa palavra, esmiuçar essa palavra. Olha que a palavra está falando assim, ele está falando que certo homem plantou numa vinha uma figueira. Então, estava falando lá. Ele plantou uma figueira ali. Tem tanta terra aqui, eu vou plantar. De repente, né? E aí, irmãos, não sei se foi num canto, no meio do caminho, na beirada da casa, em algum lugar, ali próximo lá. Primeiro ano ele chega... Na época de dar fruto, nada de dar frutos. Segundo ano também não deu frutos. E no terceiro ano não deu frutos. Ninguém nunca cuidou dela. O vinhateiro, ou viticultor, olha o nome que eu... A pessoa que cuida de uva, das plantações de uvas, é vinhateiro e também pode ser viticultor. Ele não... O patrão plantou lá, problema dele. Ele não tinha que cuidar dela. Ele tinha que cuidar das uvas. E o Senhor chamou ele e falou assim, ó.
3 anos que eu venho pegar fruto nela, procurar alguma coisa e não acho. Corta. Está ocupando espaço inutilmente, gastando, tirando a proteína da terra inutilmente. E ele falou, Senhor, deixa mais esse ano, aí eu vou cavar, eu vou adubar. De repente, irmãos, ela tinha fungo na raiz. Às vezes você cava uma planta, você vai olhar, está tudo branco, esbranquiçado na raiz, é um fungo que dá. E aí, eu vou cuidar dela, Senhor, vou estercar, vou cavar, vou limpar. E se der fruto ano que vem, ela vai ficar. E se não der, aí mandarás cortar. Aí a gente corta. Essa palavra, a gente vai entender ela da seguinte forma. Quem é o vinhateiro? Quem é o que cuida da uva? Senão o nosso poderoso Deus, através do seu Espírito Santo, que é Deus. Ele cuida de nós, ele cuida das coisas. Deus é o dono da vinha. E Deus, ele é o dono. O vinhateiro é o que cuida né? Não é isso? Você foi plantado, irmão. Essas histórias que Jesus conta é para a gente meditar. Parábolas são histórias capazes de fazer a gente reproduzir as coisas possíveis de acontecer. Ele fala, o reino dos céus é como... Aí ele faz uma comparação. Solange, bom dia. E aqui, bom dia, irmã Solange, Pai do Senhor Jesus. Aqui, Eva. Aqui, Solange. Olá. Esse dono plantou uma figueira num lugar que ele pensou que seria bom. Mas aquela terra ali era boa para uva, não era boa para figueira. Só que não foi. Ele falou, se é boa para uva, de repente eu vou plantar uma figueira aqui, eu vou pegar figo. Mas não foi. A uva é diferente. A uva não dá em qualquer lugar. E essa figueira, a gente tem que prestar atenção nessa palavra, que ela não nasceu ali por acaso, igual uma goiabeira do mato. Às vezes você anda uma goiabeira, sabe uma goiabeirinha que nasce lá no mato sozinha? Bom dia. Talvez o passarinho fez um cocôzinho ali de goiaba, que ele comeu uma goiaba e essa semente germinou e nasce uma goiabeira longe lá, fala, nossa, quem plantou? Ninguém plantou. Foi... Desculpa, irmão. Estou com uma alergia, vocês não sabem, uma coceira assim. Certo, o homem tinha uma figueira. E aí, irmãos, essa figueira... Não, eu estou falando da goiabeira, estou dando um exemplo de uma coisa que é jogada no mato ao acaso. Mas essa aqui foi plantada ali. Ele quis. E é para a gente saber que nós somos plantados em algum lugar. Vou dar uns exemplos para nós. Um dia eu preguei sobre isso, vou lembrar aqui na minha mente como que foi a pregação. Deus, ele me plantou numa família boa, em primeiro lugar, uma família cristã. Simone, bom dia, Deus abençoe, Simone. Deus te plantou numa família boa, numa família cristã, pais trabalhadores, honestos. A gente não é fruto do acaso, nós somos plantados. Depois ele me plantou numa escola boa, o melhor possível que foi possível para mim, que foi possível para você, o melhor. Nós fizemos, estudamos como quisemos, uns quiseram parar, eu quis parar. Deus plantou você num trabalho bom, ou te plantou numa igreja boa, às vezes desde pequeno. E por que a gente não dá fruto? De repente tem um fungo, tem uma falta de esterco, tem como que fala assim, alguma coisa que suga a energia e a pessoa não dá fruto. É para a gente meditar nessas coisas, porque Deus, ele conhece todas as pessoas. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 139, às vezes, assim, eu não sei se ele vai poder procurar.
Ele vai falar assim que quando nós éramos uma criatura informe ainda, quando nós não tínhamos nem forma, Deus já nos conhecia. Ninguém é fruto de um acaso. Ninguém é achado no meio do mato como uma erva, uma planta que nasceu por acaso. Nós somos alcançados por Deus. E Ele já nos conhecia. É no versículo 16, se eu não me engano. É 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Informes. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Olha. Nosso Deus, Ele conhecia. E por que a gente não dá fruto, irmão? Porque nós estamos... Porque nós não estamos alimentados devidamente, enraizados direito. Deus plantou a gente numa casa boa, numa família boa, num casamento bom, num namoro bom, num emprego bom. Tem gente que fica pulando de galho em galho de emprego. Tem gente que pula de galho em galho de família. De família. Ah, se não der certo eu largo e já arrumo outra. Num namoro bom, num casamento bom, num emprego bom. Patrão chato, vou arrumar outro serviço. E fica pulando. E sabe que essas coisas custam na vida, sabe o quê? Custa tempo. Quando você vê, você desperdiçou a sua vida. Desperdiçou a vida. Aqui, irmãos, eu estou vendo agora aqui em João, olha só, em João capítulo 15, o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira e limpa, e toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele é a videira verdadeira, né? E nós somos as varas que estamos enxertadas ali, né? Nele. E se a gente sair dali, pode jogar fora, não serve para mais nada. Porque o que dá a fazer o fruto é você estar enxertado, né, na videira. Você está ali, conectado na videira. Mas presta atenção, eu estou falando aqui, ele está falando assim, que você tem que estar enraizado, como se fosse uma planta. Mas no caso dessa figueira que ele plantou ali, Deus ele plantou você em outro ambiente. Essa palavra está falando. Ele plantou uma figueira no meio fora do ambiente dela. Falando assim, ó, se é bom para minhas uvas, essa deve terra ser bom pra figueira. Deve ser bom para minha figueira, mas não foi. Mas por causa de alguma coisa, né? Mas ali eu vou te falar uma coisa, se ele plantou, você pode ter certeza que ele vai querer frutos. Se ele plantou a Simone numa igreja, num lar, numa família, Simone, ele vai querer frutos, porque foi Deus, não foi num acaso. Ele foi, o primeiro ano não deu fruto, o segundo não deu fruto, o terceiro, por que você não deu fruto? Te plantou numa igreja boa, num emprego bom, num casamento bom, numa família boa. Estou dando exemplo assim, sabe, pra gente, nossa vida. Bom dia, Mauro. Mauro Slonza, bom dia, Pai do Senhor. Nos nossos afazeres cotidianos, né, que a gente tá. Eu plantei o Mauro. Deus ele fala, eu plantei o Mauro num lugar bom. O Mauro está lá em Taubaté, saiu de Santo André, mora lá em Taubaté. Tem uma família boa, ele tem um restaurante, ele faz uma comida boa, né? Então Deus plantou e ele quer fruto, irmãos. Ele não importa se é marido, você tem que ser o melhor. A gente tem que ser o melhor, né? O melhor marido, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor obreiro, o melhor pastor, o melhor, né? Porque ele te plantou numa terra boa. Não deixa fungo, cochonilha, falta de adubo. Esse adubo pode ser a palavra de Deus te estragar para que você não dê frutos. Você tem que dar o melhor da sua vida. Eu escrevi algumas coisas aqui. A Célia já falou que no Salmo 139, quando nós éramos informes, ainda Deus conhecia. Ontem foi pregada uma coisa linda, que Deus ele conhece por nome cada estrela do universo
que é um número extraordinário. Os cientistas falam que é 60 quinquilhões, sei lá o número de falar. O Du falou ontem uma pregação, eu guardei. 60 mais 21 zero lá. E ele conhece, e ele não vai conhecer eu e você? Verdade. Nós só somos 8 bilhões de moradores na Terra. Ele conhece cada um de nós. Cada uma palavra vai fazer. Então, para nós prestarmos atenção nessa palavra, falar assim, ó, o que você está fazendo aqui, ocupando um lugar nessa terra inutilmente? É muito triste você ver uma pessoa que veio no mundo e nunca fez nada. Inútil, uma pessoa inútil. É muito triste para Deus. Imagina triste para Deus. Ontem eu preguei assim, ó, haverá maior júbilo, festa no céu por um só pecador que se converte, que se volta para o Senhor, do que 99 que não precisa, que não tem necessidade. Festa no céu. Então, vamos dar fruto. O figo, a gente sabe que ele tem por proteção as folhas. Você sabia que quando uma figueira está lotada de folha verde, por baixo tem figo, porque a folha é para proteger ele do sol. Ele é muito delicado. Tem uma passagem que vai falar assim, que Jesus teve fome e ele viu uma figueira cheia de folha verde, estava toda frondosa. Jesus foi pegar na certeza que tinha fruto ali, mas ela era uma figueira mentirosa. Ele enfiou a mão, não tinha não. Foi no outro, não há nada, nada. E sabe o que para mim faz lembrar isso? Pessoas, irmãos, que parece que são, mas não são, né? Aquelas pessoas que têm tanta religiosidade, mas se você for lá a fundo conhecer a pessoa ela só finge, né? Igual a figueira. Ela finge que tem frutos, mas não tem nada. Muitas pessoas vivem isso, né? Só na religiosidade. Pedro ficou indignado nessa passagem que eu falei. Sabe por quê? Jesus procurou debaixo das folhas, não procurou no outro, não achou nada. Ele falou, nunca mais ninguém dê fruto em ti. No outro dia ela estava seca até a raiz. Ele amaldiçoou aquela figueira por causa da mentira dela, porque ela era mentirosa, porque ela enganou Jesus. E aí, irmãos, quem que é o vinhateiro, esse que interferiu? Senhor, olha aqui, quem que eu estou comparando agora, nós com essa figueira que foi plantada e não deu frutos. Aí o Espírito Santo vem sobre nós e fala assim, Senhor, permita que eu dou um jeito nesse Mauro, nessa Simone, na Edna, no Elcio, na Célia. Permita. Em todos que estão na live. Permita que eu adube, que eu ligue. Se tiver algum fungo eu tiro, lavo. Vou colocar um esterquinho nele, vou ajeitar. Me dá um ano. O ano que vem ele vai dar fruto bom. Se ele não der, aí nós corta. É esse papel. E o Espírito Santo, quando os próprios apóstolos que andavam com Jesus estavam tristes, porque eles não entenderam nada que Jesus falou, ficaram muito tristes, voltaram até pescar, não entenderam o mistério. E Jesus falou, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou deixar para vocês, eu não vos deixarei órfãos, eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. O Espírito Consolador, o Paráclito, o Ajudador, o Consolador, o Advogado, né? Esse é o nosso vinhateiro, o nosso viticultor, né? Não corta não. Não corta não. Estou vendo muito potencial nesse Mauro, nessa Célia, nessa Simone, nessa Edna. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós, né? Ele vem trazer força. Olha, um irmão pediu para me fazer um culto na casa dele, eu não fui. De repente você tem uma triste notícia, o cara está com depressão, está caído na droga, no álcool. Alguns se matam. Por que você não foi? Por que você não foi? Não custa nada. A gente tem que ir. Uma pessoa que vive uma aparência de cristão e se esquece que um dia vai se apresentar diante
do Senhor e ouvir não te conheço, será tarde demais. Aí, É isso, cara... é como se a gente fosse aquela a figueira que só dá fruto, que só dá folha, mas que a folha representa que ela tem algo, mas ela não tem nada ali, não tem nem fruto nenhum. Tem gente vivendo de aparência. O Espírito Santo, ele vem te adubar, vem te ajudar, vem te ensinar, vem te corrigir, vem te constranger, vem fazer todas as coisas boas para você der fruto, mas aí você tem que aceitar. Tem gente que não aceita correção, não aceita opinião, não aceita nada. Ele é autossuficiente. E a gente tem que orar todo dia a Deus e ao Espírito Santo, que Deus possa nos transformar todos os dias, para que a gente possa dar os frutos, né? Os frutos de bênção, que possa trazer bênção, cura para os outros, né? Boa. Que a gente não possa ser só aquela árvore cheia de folha e... Como uma figueira mentirosa. Como uma figueira mentirosa, sabe? Só de aparência. Porque o Espírito Santo, que nem irmão, a Eva falou, um dia a gente vai se apresentar. Tem uma música que fala assim, ó: você já imaginou quando chegar diante de Jesus, como será? Valeu a pena. Valeu a pena. Se não valer a pena, irmão, você vai ter vergonha diante dele, né? Deus, ele confiou nas nossas mãos. O Senhor nos deu dons. Ele confiou. Ele confiou a mim e a você. Confiou nas mãos de o especialista. Sabe quem que é? O Espírito Santo. Aceita ser tratado, ser cuidado. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai falar assim, ó. Olha Salmo 51, ele vai falar assim, ó: não retire de mim o teu Espírito Santo e nem me lance fora da sua presença. Porque senão eu não sou nada. A gente volta para o mundo, volta a beber, volta a fumar, volta a falar coisa podre, imunda. Não retire de mim o Espírito Santo. E você pode ter certeza que muitas pessoas, outro dia eu estava falando para um jovem, ele é morador de rua. Ele mora na rua, ele tem mãe, ele tem pai, faz 4 anos que na mesma cidade que não vê a mãe, que não vê, tem filhos, mas o crack entrou na vida dele devastadoramente, destruindo tudo, tirando a dignidade, porque o Satanás faz isso. O plano dele é te arrebentar, te matar, te destruir. Veio para roubar, e se ele não te destruir, de repente ele teria matado esse jovem, a turma chorava, enterrou, acabou, ficava na saudade. Mas não. Ana, bom dia, Ana. Olha como que é o plano. Luiz Alberto. Olha como que é o plano do Satanás. Ele pegou esse jovem, ele poderia ter matado esse menino. Sei lá, com uma bala perdida, num acidente. A mãe chorava, a esposa chorava, enterrou, acabou, chora um pouquinho, depois vai passando, depois fica uma saudade, o resto da vida, fica lá. Não esquece, ninguém esquece, principalmente a mãe. Mas não, ele fez pior do que matar. Ele enfiou o cara no crack. Ele devastou a pessoa, a mãe, o pai, a esposa, os filhos, os amigos. O cara tem um ministério de música, toca na igreja, conhece a palavra de ponta a ponta, a Bíblia, você conversando, você sabe que ele conhece a palavra e ele não consegue sair. Ele mora na rua, é um nada. Para mim, para Deus, ele é uma pessoa merecedora, amada, que carece da misericórdia de Deus. Depende dele também, da aceitação dele. Maria, bom dia, Maria. O vinhateiro, que é o Espírito Santo, pega essa pessoa, cava na raiz. É aqui, ó. Versículo 7. Cuida. Deixa mais esse ano, que eu vou cavar, vou limpar, vou estercar, vou colocar adubo. Se tiver fungo, eu vou lavar, vou raspar, vou jogar um pouquinho de cal. E eu vou levantar essa pessoa, para que ele dê bons frutos. Eu falei para ele: você conhece a palavra? Né? Você conhece a palavra, então deixa o Espírito Santo agir na tua vida.
O viticultor, ele vai te cuidar, mas para isso tem que ter uma aceitação. Tem que ter uma aceitação, procurar ajuda, né? Sim. E aí, irmãos? A palavra é uma essa palavra hoje. linda, bonita, pequena. 4 versículos. 6, 7 e 9. Capítulo 13 de Lucas, versículos 6, 7, 8 e 9. E a gente consegue falar tanta coisa, né? Tanta coisa boa para a gente tirar para nossa vida. O Espírito Santo ajudador, consolador, advogado, professor, constrangedor, tudo que é de bom, né, que é de Deus para nós. Amém. Deus está numa peleja, irmão. Você não sabe como que Deus ele peleja para aquela pessoa que está caída, humilhada, jogada na droga, no álcool, no vício, qualquer um que seja, aquele largado, aquele jogado, aquele que acha que é um nada. Para Deus ele é um filho amado, uma criatura. Eu vou falar, nem todos são filhos de Deus. A partir do momento que ele aceita, ele se torna filho. Por enquanto ele é uma criatura de Deus que carece de toda misericórdia. E a hora que ele aceita Jesus como seu único ele aceita Jesus Salvador, como Salvador, o Espírito Santo vai cuidar. Deixa eu cuidar dele mais um ano. Mais um ano, dá uma chance. E a gente tem que dar chance. A gente tem que dar chance. Um dia, um pastor, no meio do culto, tocou o celular de um homem lá que estava sentado, de um jovem. E o pastor falou, onde já se viu isso? O celular ligado no meio do culto, pouca vergonha, não sei o quê. E ele ficou tão constrangido que ele saiu e falou, quer saber, não vou mais de porcaria de igreja nenhuma. Não vou. Onde já se viu falar uma coisa dessa por causa de um celular? Esqueceu, às vezes até esqueço. Às vezes estou fazendo uma live e de repente, shopping, eu esqueço, não sabe? Não precisa de chamar atenção. É por isso que tem tantos desviados, tantas pessoas. Mas vai escutando a história. E esse rapaz entrou num bar. Ele entrou no bar, pediu uma cerveja, uma pinga. O cara deu. Aí, sem querer, ele bateu a mão, derrubou esse copo de pinga lá. Ai, desculpa, cara. Não tem nada a pedir desculpa não. É normal, já limpo, já tudo bem. Olha, Satanás ele faz isso. Ele te acolhe. Te acolhe. Para depois te arrebentar. Para depois te matar. Te destruir. A primeira maconha, o primeiro cigarro, a primeira pinga, é tudo de graça. Tudo de graça. Depois você paga com a vida. Depois você paga com a tua vida. Tua família paga por você, junto seus filhos, seu pai, tua mãe. Então, deixa que o viticultor ou vinhateiro, que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, te cuide, te limpe, te adube, te constranja, te lave. te ensine, E aí você vai dar. te guie. Em nome de Jesus. Amém. O que eu tinha que falar era isso. Nós temos que orar por umas pessoas hoje. Hoje eu quero orar pela Rafaela, né, Eva? Nós estamos junto com a Eva. Nesse momento ela está orando pela Rafaela, que está tendo um bebê agora. Vai nascer o José Henrique. Vai nascer o José Henrique. Desculpa, irmão, mas olha, é uma tosse. É uma coceira. Vai nascer o José Henrique. Em nome de Jesus. E a gente está aqui juntinho orando por ela, né? O Espírito Santo esteja presente com ela nesse momento que ela está fazendo a cirurgia, presente com ela, operando, que seja as mãos de Deus. Deus ali com ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos tantos irmãos nesse caderno. O João, né, da Clemência, entregando ele, a Patrícia, o Cula, Davi, a pastora Anícia, a Vitória Gabriele, a Zilda, o Hermes, a Paola, a Vanessa, a Renata, a Raquel, a Arlete, Jaqueline, Arlete, as pessoas que eu lembro que estão Rosângela, o Bruno, irmãos, olha quantos muitas nomes, pessoas. Né? A Gilcileia, a gente está orando por ela, que Deus abençoe ela, o Arthur e todos que pediram oração, né? Aqui a Ângela, orar pela minha amiga Ângela,
pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela, cada nome que foi colocado neste caderno, Senhor, que sejam alcançados por Ti, Valdir, Pai. Nós Te entregamos na Tua presença, todos, né? O Fabiano, em nome de Jesus, Pai. A Jéssica, a Lorena, o Hugo, a Giovana, todos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós entregamos cada nome aqui na Tua presença, Pai. Oh Deus, visita com Teu poder, coloca a Tua mão poderosa, Senhor. Oh, tira toda ansiedade, depressão, medo, angústia, Senhor. Arranca de cada um deles. Traz a Tua paz, o Teu amor, a Tua presença na vida de cada um. Nós te pedimos, em especial hoje pela Rafaela, Pai, e pelo José Henrique. Nós estamos aqui unidos como família na Tua presença, pedindo, Senhor, por eles. Obrigado, Pai. Louvado seja pela Tua presença, Aleluia, por tudo Pai. que o Senhor faz por nós, pelo Teu cuidado. O Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor nos protege, nos guarda. Guarda minhas irmãs que estão agora em viagem, a Arlete, a Raquel. Guarda aquele ônibus, todos que estão dentro dele, os motoristas, Pai, da estrada. Guarda todos sobre a Tua proteção. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, pela Tua bênção, que é tão sentida no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Entregamos as pessoas que vão ser batizadas sábado, Senhor. Sim, Lá em São nome de Sebastião Jesus. do Paraíso, na Adonai de São O Senhor pode Sebastião do colocar a Tua mão Paraíso. poderosa sobre a vida deles. Cada em nome de um, Jesus. Pai, seja cheio do Teu Espírito Santo, Pai, cheio, transbordando do Teu Espírito Santo de amor. Que nunca se afaste de Ti, sempre estejam na Tua presença, que sejam árvores frutíferas, Senhor, que possam dar frutos de bênção, de amor, de alegria, de paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Já te louvando, te agradecendo e te bendizendo. Amém? Amém. Amém, Então, né, irmãos, olha, hoje à noite nós vamos fazer um culto na casa de um irmão. Algumas pessoas do nosso núcleo vão fazer. Se Deus quiser, estaremos Em nome lá. de Jesus. Vai ser bom, se Deus E quiser. obrigado por estarmos juntos nesse momento de oração. Porque eu tenho Flávio, certeza Deus te que abençoe. quem está aí? O Flávio Estevão, né? Amém. Que Deus abençoe você e sua família. A Maria, a Eva, A Edna, Edna, a Dona Ana, seus amigos, o Luiz Alberto, Mauro. Slonson, Olha que lindo. muitas pessoas. Tá bonito aqui a família. E aqui nós, hoje. irmãos, a gente tem, é muito bom você orar, fazer uma oração, que Deus ele é tão bom, Ele dá para nós saúde, ar, água. Alimenta, irmãos. É o que a gente precisa para a gente viver, para a gente trabalhar, porque a nossa vida, ela é boa. Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu conheço algumas pessoas que falam que não gostam de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Neuza, que Deus te abençoe, Neuza, minha irmã, que Pai, saudade. Senhor Jesus. A Neuza é lá do sul de Torres e eu tô com uma saudade dessa cidade aí, Neuza, você nem sabe, saudade de vocês. Que Deus abençoe, viu? Sua vida, sua família linda que a gente ama, já aprendeu a amar. Aleluia. Né? E que Deus nos presenteou com amizade. Que Deus te abençoe, Neuza, ó. Coraçãozinho para você. Irmãos, e a mensagem de hoje, espero que não tenha sido cansativa nem muito longa, mas vamos prestar atenção, né, no que eu falei sobre Deus. Amém, te Deus. plantar numa terra boa. Deixa o viticultor te cuidar para você ver. Dá como que vai frutos e frutos, né? ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Faz a oração, Elcio. Amém. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para te louvar, adorar, bendizer o seu nome, orar pelas pessoas enfermas, meditar alguma mensagem o Senhor colocou no nosso coração e que seja uma semente que tenha caído em terra fértil, terra boa e que ela dê fruto 100 por 1, como a sua palavra fala, em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos e bendizemos por esse momento e que o Senhor nos dê a graça de continuarmos anos e anos
nos dando força, saúde, sabedoria para continuar com esse para que a gente possa trabalho, dar bastante fruto. com esse ministério, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar nossa mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe. A Neuza falou, vem no feriadão que vem aí. Chega. Que feriadão, Neuza? Teve um feriadão agora enorme. Ó, eu tô planejando, mas eu não sei a data e a hora. Mas nós vamos aparecer aí, se Deixa Deus eu falar quiser. uma coisa Aí antes eu te de terminar a live. Povo de Patrocínio Paulista. O Conselho de Pastores de Patrocínio Paulista Isso. vai fazer todo o último sábado do mês, às 19 horas, um culto em cada igreja diferente. Sábado agora próximo, dia 26, será na Igreja Quadrangular, lá no Planalto. Pastor Israel, todos os evangélicos, todas as pessoas façam unidos. Que lindo. Todos da Igreja Adonai, da Assembleia, todas as igrejas de da patrocínio Igreja Presbiteriana, unidas, Brasil para Cristo. Todas as pessoas do membro do conselho estão convidadas a participar sábado conosco. às 17, Louvar e às agradecer. 19. Um culto normal, com todas as igrejas reunidas. No outro final sábado agora, dia 26, na Igreja Quadrangular. Às 19 horas. Às 19 horas. E a gente vai falando conforme no outro mês, eu não sei qual igreja que vai ser ainda, mas a gente vai falar. Então, vamos supor que no próximo mês, vou dar um exemplo, seja na Igreja Brasil para Cristo. Então, todas as igrejas vão nesse sábado, o último sábado, na Igreja Brasil para Cristo. Na outra, pode ser na nossa Igreja Adonai, pode ser na Assembleia. Amém. Né? Amém? Ó, o que a Neuza escreveu aqui, ó. Dia 1º até o dia 4 tem Festival Internacional de mas Balão. é lindo, gente. É lindo. Imagina aqueles balão coloridos passando tudo assim pertinho da gente. E se puder andar, né, de balão, é bom. Né, vai ser muito bom. É a coisa mais linda. Ai, Neuza, eu e o Elcio estamos doidinhos para ir aí. Irmãos, então, eu já falei, chuva de bênçãos. Fiquem com Deus, fiquem na Deus paz do Senhor. abençoe. E até amanhã, de manhã e à noite tem live minha, também às 18 horas. Amém. E culto. Olha, nós estamos assim, ó. Deus abençoe. Chuva de bênção. Pai do Senhor Jesus. Paz, Neuza. Não esquecendo que sábado. Tânia, a Taninha sábado. vem. Oi, Tânia. Tânia, Então, saudade. que pessoal, olha aqui. União do nosso Brasil. A Tânia do Araxá. A A Neuza é de Torres. Sul. A Edna daqui. A Ana O Luiz daqui. Alberto, você sabe de onde que ele é, Célia? O Luiz Alberto, O Mauro ele é de Taubaté. Gente, virou a câmera pra lá. O Mauro ele é de Taubaté. Cada um de um lugar. Cada um de um lugar. Que Hoje a lindo. minha irmã não entrou, ela São é de Sebastião Jumirim. do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. E é isso, irmãos. E juntos. Fique na paz do Louvando Senhor a Jesus. Vamos trabalhar. Vamos. Chuva de bênçãos. Chuva de bênção. Peraí, tem que esperar, Elcio. A gente tem que esperar, a conexão tá lenta, irmãos. Peraí, não vai. Foi.